palabra que Dios reveló hoy pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo vai tratar sobre a apostasia tratará sobre la apostasía e a volta de Jesus. y el regreso de Jesús. Querida igreja, abra a Santa Bíblia, Abra la Santa Biblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, en el capítulo 2 verso 1. y versículo 1. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. capítulo 2. Os irmãos que estão com as promessas de Deus, Hermanos que están con las promesas de Dios, ouvintes do programa Voz da Cura Divina, oyendo del programa La Voz de la Cura estão Divina, ouvindo pelo canal de rádio, oyendo por el canal de radio, pelo aplicativo do rádio, por el aplicativo de la radio, pela via internet por vía internet, e pelo canal oficial da por Igreja el canal oficial de la Iglesia, Primitiva Doutrina Divina. Primitiva Doctrina Divina. Abra a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, Abra la Santa Biblia, la palabra de Dios. na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, verso 1, versículo 1, que diz assim: que nos dice así: o textuário diz: a vinda de Cristo la venida de Cristo será precedida de manifestações. será precedida de manifestaciones. Que diz assim: ora, irmãos, Ahora, hermanos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pela nossa reunião com Ele, por nuestra reunión con Él. que não movais facilmente No dejes mover fácilmente do vosso entendimento, de vuestro entendimiento, nem vos perturbeis, ni os conturbéis, quer por espírito, sea por espíritu, quer por palavra, ni por palabra, quer por epístola, ni por carta, como de nós, como si fuera nuestra, como se o dia de Cristo como si el día de Cristo estivesse já perto. estuviera cerca. Ninguém de maneira alguma Nadie de manera ninguna vos engane, os engañe, porque não será assim, porque no vendrá así, sem que antes venha sin que antes venga a apostasia la apostasía e se y manifeste se manifieste o homem do pecado, el hombre de pecado, o filho da perdição, hijo de perdición, o qual se opõe el cual se opone, e se levanta se levanta contra tudo que se chama Deus, contra todo lo que se llama Dios, ou se adora, o adora, de sorte de suerte que se assentará que se sentará como Deus como Dios no templo de Deus, en el templo de Dios, querendo parecer Deus. queriendo hacerse pasar por Não Dios. vos lembrais ¿No os acordáis de que essas coisas que cuando estas vos cosas dizia yo os decía quando ainda estava convosco? cuando estaba con vosotros? E agora vos sabeis Y ahora sabéis o que o detém, lo que lo detiene, para que no seu próprio tempo para que a su tiempo seja manifestado. se manifieste. Por quê? Porque Já o mistério ya el misterio da injustiça de la iniquidad opera. opera, Somente a um agora solo que ahora resiste resiste até que do meio hasta que de en medio seja tirado. sea quitado. Então será revelado Entonces será revelado o iníquo, el inicuo, quem o Senhor a quien el Señor desfará matará pelo sopro con el soplo da sua boca de su boca e aniquilará y destruirá pelo por resplendor el resplandor da sua vinda. de su venida, Esse a cuja vinda é segundo cuya venida es según a eficácia de la Satanás, eficacia de Satanás, com todo poder e sinais, con todo poder y e señales prodígio de mentira, y prodigios de mentira, e com todo engano da injustiça, y con todo engaño de para os que injusticia, perecem, para los que se pierden, para que não recebam para que no o reciban amor da verdade, el amor de verdad para se salvarem. para salvarse. Por isso Deus lhe enviará Por eso Dios a enviará operação do erro, la operación del error para que creiam na mentira, para que crean en la mentira, para que sejam julgados sean juzgados todos que não creram na verdade, todos los que no creyeron a la verdad, antes tiveram prazer antes se complacieron na iniquidade. en la injusticia. Grita, meu Deus, Diga, mi Dios, meu Pai, mi Padre, fala o meu coração, o que eu preciso ouvir, Senhor, necesito oír, Señor, da parte do Senhor. de parte del Señor. Eis-me aqui, ó Deus, Heme aquí, oh a tua Dios, igreja tu iglesia está pronta para ouvir a tua voz. pronta para oír tu voz. Fala conosco, ó Deus, Habla con nosotros, em Dios, nome de Jesus en Cristo. nombre de Jesucristo. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja. Puede sentarse, iglesia.
hermanos y hermanas oyentes, Eis aí a palavra do Senhor. he ahí la palabra de Dios, O Espírito Santo, el Espíritu Santo, usando o apóstolo Paulo usando el apóstol Pablo para exortar a igreja tessalônica. para exhortar a los A tesalonicenses. igreja tessalônica La iglesia de Tesalónica era uma igreja de era doutrina, una iglesia de doctrina, era uma igreja fiel, era una iglesia fiel, é uma igreja que tinha amor, una iglesia que tenía uma amor, igreja que tinha boas obras. una iglesia que tenía buenas obras. Palmas para Jesus, irmão. Palmas para Cristo Jesús, mis hermanos. Mais palmas para Jesus, irmãos. Más palmas para Cristo, mis hermanos. Queridos igrejas de Jesus, Querida iglesia de Jesús, eis aí a palavra de Deus, ahí la palabra de Dios, o Espírito Santo, el Espíritu Santo, usando o apóstolo Paulo. usando el apóstol Pablo. Baixa meu microfone mais um pouco, por favor, está muito alto. Está muy alto el micrófono. Glória a Deus. E o Glória a fundo Deus. também, mais um pouco mais baixo. El fondo también. Palmas para Jesus, irmãos. Palmas para Cristo Jesús, mis hermanos. Peço perdão aos ouvintes Pido perdón a los por oyentes esses transtornos por esos trastornos ter acontecido, que han acontecido em nome de Jesus, en nombre de Jesús. mas é a fúria do diabo. La furia del diablo. Depois terei que ir conversando Por eso estoy com a conversando operação técnica con la operacional operación técnica do nosso operacional. estúdio E, Nuestro estudio em E, nome de Jesus. en nombre de Jesús. Essas falhas não podem estar acontecendo. Las fallas no pueden suceder. Todos já estão acostumados Todos están a acostumbrados que transmitir o culto a Deus. a transmitir el culto a Não Dios. pode estar dando lugar para o diabo No puede dar lugar para el diablo para fazer as coisas erradas. hacer las cosas erradas. Então, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Sí, hermanos oyentes de todo o Brasil de todo Brasil, e toda a terra, toda la tierra, eis aí a palavra de Deus, y ahí la palabra de o Dios, Espírito Santo, el Espíritu Santo, usando o apóstolo Paulo usando el apóstol Pablo, com uma palavra de exortação una palabra de à exhortación igreja tessalônica. a la iglesia de A igreja Tesalónica. tessalônica Iglesia de foi Tesalónica Paulo já na sua segunda viagem fue en el missionária, segundo viaje misionario de Pablo, pregando o evangelho de Jesus. predicando el evangelio de A Cristo primeira Jesús. carta, Paulo exortou a igreja Primera carta, Pablo exhortó a la para ser iglesia firme diante das tribulações, das para lutas, ser firme en las tribulaciones y luchas, para ser imitadores de Deus, ser imitadores de Dios imitadores das igrejas da Judéia, y de las iglesias de Judea, para não ser para no imitadores ser das imitadores igrejas mundanas, de iglesias mundanas, das seitas e heresias. de sectas y A herejías. igreja tessalônica La iglesia de Tesalónica era uma igreja bem fiel, era una iglesia fiel, era uma igreja una iglesia cheia de Deus, llena de Dios, também na oração, también en la oración, na revelação, en la revelación, nos dons de Deus. en los dones de Dios. Porém, Por ello, era uma igreja frágil es una iglesia no entendimento. sin entendimiento, No entendimento era frágil. frágil en el entendimiento. Então, meus queridos irmãos, Así, queridos os hermanos, falsos profetas los falsos profetas aproveitavam essa fragilidade aprovechaban la fragilidad dos crentes tessalônicas de los creyentes de para Tesalónica tentar se infiltrar para intentar se com infiltrar doutrinas de demônios, con doctrinas de demonios, com enganação, con engaños, com falsidade. con falsedad. Ele não era como a igreja de Éfeso, No era como la iglesia de que Éfeso, ponhava a prova que ponía a prueba aqueles que se dizia ser apóstolo aquellos que se decían ser e apóstoles não era. y no era. Então, meus queridos irmãos, Así, mis hermanos, eles ellos eram frágeis no entendimento. eran frágiles Os en el falsos entendimiento. profetas, Los falsos com profetas, alguma ausência de Paulo em suas viagens, con la ausencia de Pablo en sus começavam a viajes, infiltrar na igreja, se comenzaban a infiltrar, disfarçado de doutrina, disfrazado de doctrina, começava a se infiltrar na igreja entraba en la iglesia para ter oportunidade. a tener E oportunidad. alguns começaram com mentira, Comenzaron a mentir algunos começou a enviar cartas, y enviar cartas dizendo que foi o apóstolo Paulo que mandou, diciendo que el apóstol Pablo mandó, pregando heresias, predicando herejía, uns até pregando algunos hasta que predicando Jesus já tinha voltado, que Jesús ya había vuelto, eles tinham ficado na tribulação, habían quedado en la tribulación, e outros y pregavam, otros predicaban ainda por revelação, con revelación, com muitas profecias, con muchas profecías, com muitas revelações con muchas revelaciones acerca da vinda de Jesus, acerca de la venida de Jesús. mas eram homens enganadores, Eran hombres engañadores, estavam usados pelo diabo usados por el diablo para trazer confusão para traer confusión à mente dos irmãos. a la mente de los E eles, hermanos. por ser frágil, Por ser frágil, ali muitas vezes acreditava. muchas veces creían Então começou aquela confusão que comenzó la entre confusión os crentes tessalônicos. entre creyentes de Eram os Tesalónica. crentes fervorosos, Creyentes fervorosos eran crentes de oração, de oración, mas porém, pero
eram crentes fracos pero eran débiles no entendimento bíblico. en el entendimiento Olha bíblico. como é importante, irmãos, Como es importante, hermanos, nós crescer na graça, crecer en la gracia, da oração, do jejum, de la oración y ayuno, mas também no conhecimento. pero también en el conocimiento, Mas não no conhecimento das pero teologias, no en el conocimiento de da teologías, sabedoria terrena, de sabiduría terrena, dos homens, de hombres, por meio de filosofias, por medio de mas filosofías, sim no conhecimento mas en el da conocimiento, leitura da de la palavra, lectura de la com a palabra, unção de Deus con la unción de Dios, e pela interpretação por la interpretación do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, ali começou uma grande confusão. comenzó una gran confusión. Então, agora Paulo escreve uma segunda carta Pablo escribe una segunda carta para exortar para exhortar a igreja a tessalônica. la iglesia de Tesalónica. Tanto é que quando Paulo prega em Bereia, Tanto que cuando Pablo predica en Berea, Atos 17:11, Hechos 17:11, que ele prega dizendo, él predica diciendo, elogiando os crentes de Bereia, elogiando a los creyentes de que é Berea, diferente dos que es tessalônicos, diferente de los tesalónicos, porque os crentes de Bereia que los creyentes de Berea eram homens e mulheres de Deus, eran hombres y mujeres de Dios, que eles não ficaram abismados por Paulo ter status. que no quedaron abismados por quedar O que es con el estatus de Pablo, Um homem que tinha um currículo bom, que tenía un buen um currículum, homem que orava e Deus curava, un hombre que oraba y Dios curaba, um homem que orava e Deus ressuscitava os mortos, que oraba y resucitaba muertos, um homem que orava e até seus aventais curavam os y enfermos. que sus delantales curaban enfermos. Mas eles não quiseram saber disso. Pero ellos no quisieron saber de Eles eso, conheciam o poder de Deus, porque conocían el poder que de era a Dios, manifestação do Espírito Santo que era la manifestación del para a Espíritu Santo, exaltação do nome o nome de Jesus. para exaltación del nombre de Jesús. Mas e tudo que Paulo pregava, Todo lo que Pablo predicaba, eles meditavam nas Escrituras meditaban en las Escrituras, para saber se Paulo estava pregando a verdade mesmo. para saber si Pablo predicaba la verdad. Naquela época não tinha o cânon No había un canon ahí do Novo Testamento. del Nuevo Testamento en la época. Então os apóstolos pregavam baseado Así los apóstoles predicaban basados por livro do Antigo Testamento, por el libro del Antiguo Testamento, mas a aplicação da y mensagem la aplicación del mensaje trazia palavras reveladas, traía palabra revelada, qual o Senhor Jesus Cristo ensinou aos cual el apóstolos. Señor Jesús enseñó a los apóstoles. O Espírito Santo começou a El ensinar. Espíritu Santo comenzó a enseñar. E os apóstolos eram muito Los perseguidos. apóstoles eran perseguidos Eles eram mucho, chamados de herégicos, llamados de herégicos, porque os oportunistas, que los oportunistas, que se dizia ser de Deus, mas não eram, que se decían ser de Dios, pero no eran, começavam a julgar os apóstolos juzgaban a los que apóstoles, eles não eram de Deus, que no eran de Dios, que eles estavam pregando uma coisa, estaban predicando una cosa, mas não era das que estava na Bíblia, pero que no estaba en la Biblia, porque ele estava preso na lei, porque estaban presos en la ley, estava preso na lei de Moisés. en la ley de Moisés. Mas Jesus veio com a graça. Pero Jesús vino con la Por isso, gracia. quando Jesus veio pregando o evangelho do Novo Testamento, Cuando Jesús vino predicando el Evangelio del Nuevo as Testamento, multidões, las multitudes, homens simples e pecadores, hombres simples pecadores, disseram: dijeron, esse homem prega diferente dos escribas ese hombre predica diferente de e los dos escribas fariseus, y de los fariseos, prega com quem tem autoridade, como si tuviese que autoridad. até os demônios lhe Hasta obedecem, los demonios le obedecen, porque Jesus, o Filho de Deus, porque Jesús, el Hijo de Dios, todo poder foi dado a ele todo poder le fue dado nos céus e na terra. de los cielos y la tierra. Então Jesus mandou que nós ide pregar o evangelho Jesús mandó ir y predicar el por Evangelio todo o mundo, por todo el mundo, ensinando todas as nações, enseñando todas las naciones, tribos, dialetos e línguas, tribus, dialectos y a lenguas, doutrina santa de Jesus, doctrina santa de da Jesús, de santificação la santificación do corpo, da alma e do espírito. del cuerpo, del alma y del espíritu. Então, meus irmãos, Así, mis hermanos, só que o povo de el Bereia pueblo de Berea, era uma igreja muito perseguida. una iglesia muy perseguida. Naquela En época, aquella época tinha imperadores había emperadores, e governos gobiernos, que era aliançado com falsas igrejas, aliados con falsas iglesias, aliançado com seita e heresias, con sectas y herejías, e ele perseguia a y igreja. perseguía a la E iglesia. aí eles tinham que estar se escondendo. Ahí tenían que estarse escondiendo. Aqueles que não aceitavam Aquellos que no a aceptaban doutrina diabólica dos homens la doctrina diabólica de hombres e obedecer também ao imperador y romano obedecer al emperador romano, eram mortos. eran muertos. E tinha muitos espiões Había muchos que espías vinham cultuar com eles que venían a ocultar para con depois ellos, entregar eles para después entregarlos para os imperadores. para los emperadores. Aqui já começou a se cumprir Aquí se comenzó a o cumplir evangelho de Jesus, el Evangelio de Cristo, da profecia da vinda de la Jesus, profecía de la venida de dos Cristo, sinais apocalípticos, señales apocalípticas, dizendo o quê? diciendo que, Falando que haveria irmão contra irmão. hablando que habría hermano contra hermano. Naquela época houve um tempo de muito caos. Hubo un tiempo de mucho caos. Os irmãos que tinham seus empregos, Hermanos que tenían empleos, onde trabalhavam, donde trabajaban, começaram agora a ser todos tirados. comenzaron a ser sacados, Porque os homens exigiam, porque los hombres para exigían você continuar ganhando aqui o seu dinheiro, para que usted siga ganando dinero, para você trabalhar, para usted trabajar aquí, vocês têm que adquirir a marca do imperador. tiene que adquirir la marca del Se emperador. vocês não tiver a
marca do imperador, no tiene la marca del emperador, vocês não servem. usted no sirve. Vocês têm que adorar a ele. Tienen que adorarle a él. Então aqueles que não adoravam, Aquellos que no adoraban, eles não, até mesmo não faziam nada. hasta no hacían Mas nada, não podia também adorar Jesus. pero no podían adorar a Se forem Jesús. pegos adorando Si Jesus, fueran adorados, eram mortos. agarrados adorando a Jesús, eran Então, muertos. algumas pessoas da sua própria família, Algunas personas de la propia pela familia, ganância, pelo dinheiro, por la ganancia del dinero, aceitaram essa proposta. aceptaron las propuestas Crente desviado, de creyentes desviados, pessoas ímpias, personas impías, crentes mundanos da época, creyentes mundanos de la começou a época, aceitar esses empregos. aceptaron esos O empleos. diabo enganava El eles, diablo los engañaba, dizendo que não tinha nada de más. diciendo que no tenía nada de malo. Eles adoraram o imperador ali. Adorar al emperador ahí. Ah, eu vou passar fome. Voy a pasar hambre. Mas agora aqueles crentes fiel, Pero los creyentes que fieles, eram obedientes a Deus, obedientes a que Dios, se refugiaram nas se montanhas, refugiaron en las montañas, começaram a fugir, pregar em porões. comenzaron a predicar. Pessoas da sua própria família Personas de su propia familia começou a entregar eles comenzaron a em entregarlos troca de dinheiro. en vez de dinero. Porque a política romana Porque la política romana falava para eles: decía para ellos, ó, se vocês trouxerem um cristão aqui si tienen un cristiano que aquí não está obedecendo, que no está obedeciendo, ó, vocês vão ganhar muito dinheiro. ustedes van a ganar mucho Ó, dinero vocês vão ter muitos bens. y ganará muchos bienes si lo Então, o traen. próprio pai, mãe, filho, Propio padre, madre e hijo, que era rebelde à doutrina, que era rebelde a la doctrina, entregava aquele homem e mulher de Deus. entregaba al hombre y mujer de Dios. Então, nesse momento, foi um tempo muito Fue un difícil, tiempo muy difícil, com a grande tribulação na con época. la grande tribulación de la E aí época. veio os falsos profetas Vinieron los falsos profetas ahí, pregando predicando que Jesus já tinha voltado, que Jesús ya había vuelto, que tudo aquilo que estava y acontecendo todo lo que sucedía é ahí porque eles não eram crentes fervorosos era porque no eran creyentes fervorosos e ficaram na grande y tribulação. quedaron en la gran tribulación. E agora, para eles poderem ter salvação, Para poder tener salvación ahora, tinha que dar o seu próprio sacrifício, tenía que dar su propio sacrificio pelo seu próprio sangue. por su propia E sangre. isto é uma heresia. Y esto es una herejía. Por quê? ¿Por qué? Está desmerecendo o sacrifício santo de Jesus, Merece el sacrificio santo de que Cristo Jesus fez na cruz por nós. que Jesús hizo en la cruz por E nosotros. essa heresia Y esa herejía está espalhada em muitas está igrejas, esparcida en muchas por iglesias, até supostos pregadores que hasta supuestos que se predicadores diz ser de que doutrina, dice ser de doctrina, ensinando essa heresia para o povo. enseñando herejías para el pueblo. Então, meus irmãos, tome cuidado. Tenga cuidado, hermano. Nós vivemos num tempo de tribulações. Vivimos en tiempos de tribulación. Não é a grande tribulação. No es la grande A tribulación. grande tribulação da ira de La Deus gran tribulación de la ira de Dios virá depois que Deus tirar a sua igreja. vendrá después que Dios lleve su Agora nós iglesia. passamos por um tipo de tribulação. Ahora pasamos por un tipo de Ah, tribulación. mas o anticristo não está na terra. Pero el anticristo no está en la Mas tierra. João pregou. Pero Juan Como predicó. ouviste que vem o anticristo. Como oíste que viene el anticristo. Se refere à besta do Se Apocalipse, refiere a la bestia del a Apocalipsis. última de todas. La última de todas. Mas ele fala: Pero él dice, muitos se têm feito como anticristos. muchos se han hecho anticristos. É o mistério da iniquidade que já opera. Es el misterio de la iniquidad que ya opera. O que é o mistério? ¿Qué es el misterio? O algo muito oculto, Algo muy oculto que ninguém sabe. que nadie sabe. Levanta falsos profetas dizendo: Levanta falsos profetas ó, diciendo, Deus me mostrou quem é o anticristo. Dios me mostró quién es el Ah, eu anticristo. tive uma revelação que o anticristo é fulano de Tuve tal. una revelación que el anticristo es tal. Mentiroso. Mentiroso. Porque é um mistério, é um enigma. Es un enigma. Algo oculto que só Deus sabe. Algo oculto que solo Dios sabe. E esses que estão revelando Esos que están é a revelando. mesma coisa que aconteceu com a igreja tessalônica. Lo mismo que sucedió con Ele Tesalónica. vinha com essas falsas revelações Vino con esa falsa revelación para enganar o povo. para engañar el pueblo. Então Paulo agora Pablo ahora manda a segunda carta manda la segunda carta para exortar a igreja. para exhortar la iglesia. Aí ele diz: ora, irmãos, Ahora, hermanos, rogamos pela vinda de Jesus. rogamos por la venida de Porque como Jesús. diz a Bíblia, Como dice la o Biblia, esposo el esposo e o Espírito diz: vem. y el Espíritu dice, Porque nós que somos templo de Deus, nosotros que somos templo de o Dios, Espírito Santo habita em nós. el Espíritu Santo habita en Então o nosotros. Espírito Santo que nos El convence Espíritu Santo que nos convence do pecado, del pecado, fazendo com que nós se arrependa haciendo que se arrepienta das imoralidades, de la inmoralidad, das coisas de maus. las cosas malas. Nós temos a marca de Cristo em nós. Tenemos la marca de Cristo Por en isso que a nosotros. Bíblia diz: Por eso la Biblia dice, não no entristeçais entristezcáis o Espírito Santo, el Espíritu Santo, qual está selado cual está sellado para o dia da tua redenção. para el día de la E a redención. redenção é o quê? La redención É que o es dia do arrebatamento. el día del É por arrebatamiento. isso que o diabo luta, Por eso irmãos, el diablo lucha, para hermanos, tirar os irmãos da comunhão com Deus, para sacar a los hermanos de la tirar comunión os con Dios, irmãos da santificação com Sa- Deus, sacar de la santificación con porque o Dios. diabo sabe Porque el diablo que sabe é o Espírito Santo que el Espíritu Santo que vai nos conduzir, que nos conducirá nos arrebatar a arrebatar ao encontro de Jesus nos ares. al encuentro con Dios en los aires. Então o mistério da iniquidade já opera. El misterio de la iniquidad ya Ah, opera. mas cadê o anticristo? Pero
¿Dónde está el anticristo? Ele não encarnou em pessoa, em físico ainda. Él no encarnó físicamente ahí. Mas há aún. protótipos dele. Mas hay tópicos de él Na política, en la política, no militarismo, en el militarismo nesses países comunistas, de los países comunistas, ateísta, ateístas, através da ideologia de gênero, a través de la ideología de do género, marxismo cultural, del marxismo cultural, da televisão, de la televisión, dos programas mundanos, programas mundanos, das coisas ímpias. de cosas O impías. que é anticristo? ¿Qué es anticristo? Tudo aquilo que se opõe contra Deus. Todo lo que se opone contra Olha Dios. o que diz a Bíblia. Mire lo que dice la O Biblia. qual se opõe e se levanta contra tudo que é de El Deus. cual se opone y levanta contra todo Então o lo que es de Dios. anticristo El anticristo. é aquele que é contra a palavra. Aquel que es contra la E onde palabra. está ele? ¿Dónde está él? A segunda besta, La segunda que bestia. tem chifre como cordeiro, Que tiene cuernos mas como quando cordero. abre a sua boca, Cuando abre su boca. falava como dragão. Hablaba como dragón. O falso profeta, Falso profeta. ele é um mensageiro do Es un diabo mensajero del que diablo. está preparando o caminho Que prepara camino para a vinda da besta. para la venida de la bestia. Mas, meus irmãos, Pero, hermanos, o diabo quer fazer alguma imitação de El Deus. diablo quiere hacer una imitación de Dios. Assim como João Batista Así como Juan Bautista foi o pregoeiro da fue justiça, pregonero de justicia. abrindo o caminho para a vinda de Abriendo Messias, camino para la venida del Mesías. Satanás quer fazer uma imitação Satanás quiere imitar do lado oposto de el Deus, lado opuesto de Dios. consagrando os falsos profetas, Consagrando falsos o profetas. espírito do falso profeta, Espíritu de falsos profetas. da besta que subiu da La terra, bestia que subió de la tierra. que é as religiões pagãs, Son las religiones paganas. seitas, heresias, Sectas y herejías. crentes falsos, Creyentes falsos. que estão abrindo o caminho Que abren camino para que o seu mestre, para que su maestro, o seu falso Messias, su falso Mesías, entre em cena. entre en escena. Mas algo detém. Pero algo lo O detiene. que detém o anticristo? ¿Quién lo detiene al A anticristo? pregação do evangelho La predicación del pelo evangelio. poder do Espírito Santo. Por el poder del Espíritu O que Santo. diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? Quando esse evangelho do reino Cuando ese evangelio del for reino pregado em todo o mundo e testemunho, fue predicado en todo el mundo en aí testimonio, virá o fim. ahí vendrá el fin. Como o fim? ¿Cómo el fin? Que Jesus vai arrebatar a igreja. Jesús va a arrebatar la Aí iglesia. vai vir o iníquo, Ahí vendrá el inicuo, com todo engano, con todo engaño, sinais de prodígio, señales y prodigios, pelo poder do diabo. por el poder del diablo. Porque como a Bíblia diz, Como a Bíblia diz, e o El dragão dragón deu poder à besta, dio poder a la bestia, que é o es anticristo. el anticristo. E a besta, A bestia deu poder para a segunda besta. dio poder a la segunda E nos bestia. capítulos mais à frente, No capítulo más tem a adelante, mulher montada na besta, está la mujer montada en la que se bestia, embriagava com o sangue dos se santos. embriagaba con la sangre de los Esta santos. mulher Esta mujer é a igreja apóstata, La iglesia apóstata, a igreja ímpia, a iglesia impía, o templo da idolatria, templo de la que idolatría, está sobre o mundo, que está sobre el que mundo, se contaminou com os reis, que se contaminou com os a reis, igreja mundana, a igreja que mundana, se aliançou com a política, aliou com a política, a igreja mundana, a igreja mundana, que ela se aliançou com o se mundanismo alió con el e se mundanismo, embraga com o sangue dos santos, se embriaga con la sangre de los aqueles santos, santos homens de Deus do los passado, santos hombres de Dios del qual pasado, pregaram a palavra de Deus, predicaron la palabra que de Dios, sangraram os joelhos que sangraron para las manter rodillas, doutrina na igreja. para entender la doctrina de Agora la vem iglesia. os falsos profetas Vienen los agora, falsos profetas, com a partida do homem de con la Deus, partida del hombre de Dios, pregando heresia, predicando se heresia, embriagando com o sangue desses santos embriagándose fiéis. con la sangre de los santos fieles. Mas no dia da ira de Pero Deus, el día de la ira de Dios, das taças da ira las copas de la ira, e das trombetas, das trompetas, a Bíblia diz a Bíblia diz, que os reis vão comer as carnes dela, los reyes comerán su com carne, quem ela se prostituía. porque se prostituía. As igrejas Las apóstatas, iglesias apóstatas, que hoje se prostituiu, que hoje se que se prostituyen, corrompe com a política, que se corrompem com que se política, corrompe com a maçonaria, corrompen con masonería, que anda com lavagem de dinheiro, anda con lavado de dinero, que pega o dinheiro dos simples dos irmãos que toma el dinero de los simples hermanos para suas festas pagãs, para sus fiestas paganas, para promover para promover os aparelhos do los anticristo, aparatos del porque anticristo, foi dada a imagem da besta, porque fue dado imagen a la para que a bestia, imagem da besta para falasse. que la imagen de la bestia E hoje a hablase. imagem da besta Y hoy la imagen de la bestia está na televisão, está en la televisión, está nas filmagens da besta, en los videos de la está bestia, nesses aparelhos televisor en gigante, esos aparatos y nos televisores gigantes, púlpitos das igrejas, Nos púlpitos de las no iglesias, meio das igrejas, en medio de las iglesias, querendo se levantar queriendo levantarse no templo de en el Deus, templo de Dios, querendo ser Deus. queriendo ser Dios. Nós hoje Nosotros somos hoy o templo de Deus. somos templo de Dios. E os crentes fiéis. Crentes fieles. Então eles querem parecer Deus. Querem parecer no templo Deus. de Deus. No templo de Deus. Enganando o povo. Engañando el pueblo. Essa palavra palabra do templo de Deus, el templo de se Dios refere se refiere aos tempos do fim. los tiempos del fin, Que ele vai corromper o anticristo. vai corromper o vai anticristo. corromper o templo sagrado. Corrompe el templo o sagrado. local sagrado. Que está em Israel. Está em Israel. Mas hoje, Pero hoy, muitos já estão corrompendo muchos están corrompiendo o templo de Deus. con el templo de Dios, Através do povo de Deus. a través del pueblo de Dios, Corrompendo a igreja. Corrompendo a igreja. Através da apostasia. a través de la apostasía. Então Paulo diz: Pablo dice, não,
Irmãos, rogamos Hermanos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus por la venida de Cristo, nuestro Señor pela Jesucristo, nossa reunião com por Ele, nuestra reunión con que Él, não movais facilmente que nos mováis o fácilmente vosso entendimento, vuestro entendimiento, nem vós perturbeis. ni os perturbéis, Quer por espírito, tá vendo? ni por espíritu, Espírito de revelações falsas. espíritu de revelación falsa. Olha, Mire, tá vendo o que está acontecendo com vocês? está viendo como usted, O Espírito Santo me el revela Espíritu Santo me que revela Jesus já arrebatou a igreja que aqui. Jesús ya arrebató la E iglesia vocês aquí. ficaram na grande tribulação. Ustedes quedaron en la gran Aí tribulación. agora vocês vão ter que sofrer Ahora van a tener que sufrir para conseguir uma segunda chance. para conseguir una segunda oportunidad. Mentira do diabo. Mentira del Por diablo. isso que João diz: É o que Juan diz. Filhinhos, Hijitos, provai os espíritos, probad los espíritus, se são de Deus ou se não são. si son de Dios o no. Porque há muitos falsos profetas Porque hay muchos falsos que profetas têm se levantado na que terra. se han levantado en la tierra. Aí Paulo agora combate esses falsos profetas. Pablo combate los falsos Da profetas, falsa visão, la falsa visión, das falsas revelações, falsas revelaciones, dos tal de arrebataменtos, del tal que foi arrebatamento, no céu e no inferno, que foi ao céu e no e inferno. falou com pessoas que já morreu, Falou com pessoas que isso muertas. é antibíblico, Isso é antibíblico. porque a Bíblia diz A Bíblia que a diz consulta a que a mortos consulta a mortos é abominação para Deus. é abominação E para eu Deus. conheço um homem na terra, Conozco um homem na terra chamado Saul. chamado Saul. Ele foi de Deus, Ele foi de mas Deus. quando se corrompeu, Quando se ele corrompeu, consultou o espírito do profeta Samuel, consultou o espírito do mas não profeta era Samuel. o profeta Samuel, Não era o profeta ali era Samuel. Satanás. Era Satanás. Então já fez mais uma abominação, Ele hizo uma abominação consultar mais. o espírito que já morreu. Consulta Você el vê espíritu essas muerto. pessoas na imagem da besta, Estas personas en la imagen de la bestia. na filmagem da besta, Los videos de la bestia los que ve. foi e via a filmagem da besta que fala. Que envía el video de la imagen de la bestia que Ela habla. tem chifre como cordeiro. Tiene cuernos como cordero. É exatamente o que está acontecendo hoje. Es lo que sucede hoy. Mas, irmão, eu vejo a filmagem lá. Pero ve el video allá. Mas ele fala de Deus. Pero él habla de Dios, Lá dice. acontece milagre. Allá acontece Ele milagros. está dice. até mesmo pregando doutrina Ya como está- você Ya prega. está predicando doctrina como usted. Esqueceu que Paulo também pregou Olvidó lo que Pablo na predicó. igreja de Corinto? La iglesia de Corintio. Satanás Satanás se transfigura em anjo de luz. transfigura en ángel de luz. Uma das palavras anjo Uma das palavras compreende mensageiro, Compreende mensajeiro. luz, verdade, fogo. Luz, verdade e fuego. Então ele vem pregando doutrina, Viene predicando doctrina. parecendo ser de Deus, Parecendo ser de Deus. parecendo ser um mensageiro da luz. Siendo mensajero de la luz Mas parece. não é. Pero no es. Porque pelos frutos Porque por los frutos conhece a árvore. conoces al árbol. Você está vendo que essas atitudes Está vendo essas atitudes carnais, carnales, dessas revelações falsas, dessa revelação não falsa, tem respaldo com as tiene escrituras. respaldo con las escrituras. Aí Paulo vai dizer, Ahí Pablo dice quer por espírito, que por espíritu quer por palavra. o por palabra Você está vendo muito deles. Está vendo muito até deles. pregar sobre a vinda de Jesus. Está predicando da vinda mas de de Cristo. maneira errada. Pero de maneira É o equivocada. que diz em Lucas, Lo que diz em Lucas, capítulo 21, capítulo 21, verso 8. versículo 8. Muitos dirão meu nome, Muchos dirán mi dizendo nombre, que o tempo da minha vinda está próximo. diciendo el tiempo de mi vida está Não próximo. vades até eles. Pero no porque escuchéis a estão ellos. pregando errado. Porque están predicando Eles errado. estão até falando da vinda de Jesus. Hasta hablan de la venida de Estão Cristo. até falando do arrebatamento. Y hablan de arrebatamiento. Mas de maneira errada. De maneira equivocada. Trazendo confusão. Trayendo confusión A mente do povo. a mente del pueblo. E isso são o quê? ¿Esos qué A son? besta que subiu da terra. La bestia que subió de la tem tierra. chifre como cordeiro. Tiene cuernos como Cordeiro cordero. representa o Senhor Jesus. Cordeiro representa então o Senhor ele vem Jesus. parecendo ser um homem de autoridade. Pareciendo ser hombre de Um homem de autoridad. boa palavra. De buena palavra. Olha que Jesus diz. Mira lo que Que Cristo nos dice. últimos tempos, Nos últimos tiempos surgirão os falsos profetas. surgirán falsos Com profetas. tão grandes sinais. Con tan grandes señales. E prodígio. Prodigios. Sinais. Señales. Poder intelectual. Poder intelectual. Sabedoria tremenda. Sabiduría Até tremenda. mesmo das escrituras. Hasta de las escrituras. Pregando uma maravilha. Predicando Que maravilla. você fica impactado. Que quede impactado. E se capaz engana os escolhidos. Se for capaz engana e escolhidos. tem muitos deles, Hay muchos deles. arrastando os crentes. Arrastrando que se creyentes. dizia ser de doutrina. Que decía ser de Que doutrina. não deram ouvido à voz do Espírito Santo. No dieron oído a la voz deram del ouvido Espíritu à voz Santo. do homem. Dio oído a la voz Porque del estão hombre. pegados no homem. Porque están pegados al Estão hombre. pegados na aparência. Pegados a la apariencia. Não estão pegados em Jesus Están Cristo. pegados a Cristo. Estão na idolatria. Tienen la idolatría. É por isso que estão perecendo. Están pereciendo. Então, o que é que diz aqui a palavra? ¿Qué dice aquí la palabra? Quer por palavra. Que fuera por palabra. Poder de prodígios. O de prodigios. Prodígios, sinais. Prodigios y señales. Curas, maravilha. Pura maravilla. Essas igrejas apóstatas. Las iglesias apóstatas. E ainda se gabam. Y aún Tá también. vendo? Está viendo. Já está voltando a acontecer milagre aqui de novo. Está volviendo aquí de Os nuevo. mesmos milagres do passado. Los mismos milagros del pasado. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. É os milagres da besta. Son los milagros de la Que bestia. faz descer fogo do céu. Que hace descender da fuego del imagem cielo. que fala. Da imagen que por habla. meio das suas câmeras. Por meio de sus Por cámaras. meio dos seus telões. Por meio de sus No telones. meio das igrejas. De sus pantallas na Não iglesia. é fogo de Deus. No es fuego de Dios. Mas sim fogo estranho. Pero sí fuego extraño. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús.
por epístolas. Chegou pessoas falando lá. Llegaron personas Olha, hablando. Paulo mandou um recado aqui, deixou uma carta. Mira, Pablo mandó una Ó, a igreja carta. foi arrebatada. La iglesia fue arrebatada. E ó, eu vou ficar tomando conta de vocês Voy a aqui. tener cuenta de ustedes aquí. Vocês vão ter que Van trabalhar a tener que para trabajar me sustentar. para E sustentarme. eu vou orar por vocês. Voy a orar por ustedes. Vou interceder por vocês. Intercederé por ustedes. Para que vocês entrem no céu. Para que entren al cielo. Que absurdo, hein? Qué absurdo. Então por isso que Paulo exorta, quer por epístola, quer por cartas. Por eso Pablo exhorta, aunque sea Aqui é epístola o uma carta. revelação de Deus. Aquí una revelación de Dios. Então, meus irmãos, tome cuidado. Tenga cuidado. E isso está acontecendo. Eso está sucediendo. Cuidado, tem muitos falsos profetas. Cuidado que hay muchos falsos É no profetas. Rio Grande do Sul. Río Grande del Sur. É pro lado de Santa Catarina. Por el lado de Santa Catarina. É pro lado de Minas Gerais. Por el lado de Minas Gerais. Demais estados. Y demás estados. Olha, Mire. o missionário, eu tô com a carta do missionário Emerson Nunes aqui, ó. Estoy con una carta del misionero Emerson Nunes Ó, aquí. vamos levantar um ponto de pregação aqui. Vamos a levantar un punto de Ah, eu predicación posso aquí. falar com ele? Dá o telefone dele pra mim? Da el teléfono para Não, mí. não precisa. No necesita. Eu sou obreiro da igreja primitiva. Porque soy obrero de la iglesia Conheço primitiva. o missionário. Conozco al misionero. Ele me deu autoridade. Me dio autoridad. para que eu possa abrir. Para que ellos puedan abrir. Então como é que eu vou ajudar a obra? ¿Cómo que voy a ayudar la Aí a obra? pessoa aí ele vai, o falso profeta vai dizer, não. El falso profeta O dice no. missionário me El autorizou. misionero me autorizó. Passa a chave Pix, põe na minha conta no banco. Pone en mi cuenta del Eu banco. vou dar minha chave Pix para você. Voy a dar mi llave Pix para Você não vai usted. depositar na conta da igreja. No va a depositar en la Ele cuenta de la mandou para iglesia. cá aqui para nos ajudar. Él mandó para ayudar aquí. Mentira do diabo. Mentira del diablo. Isso estava acontecendo. Y eso estaba Mas sucediendo. Jesus desmascarou a máscara desses falsos Pero profetas. Jesús quitó la máscara de los falsos Deus me profetas. enviou lá, eu cheguei de surpresa. Dios me envió allá, llegué de Eu sorpresa. desmascarei esses falsos profetas. Desenmascaré esos falsos que estão profetas. tentando contaminar a igreja primitiva. Intentan contaminar la iglesia Porque primitiva. diante da madrugada, Porque delante de la madrugada, Deus me deu uma revelação. Dios me dio una revelación. E eu fui lá e peguei no fraga. Eu tomei aí. E o falso profeta tão covarde. El falso profeta que cobarde. saiu correndo. Salió corriendo. Mas foi desmascarado. Mas foi desenmascarado. Pelo poder de Por Deus. el poder de Dios. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos é uma hermanos, palavra profética. una palabra profética. Já no tempo dos En apóstolos, el tiempo de los já apóstoles existiam esses enganadores. existían esos engañadores Tentando enganar e persuadir o povo de Deus. intentando engañar y Por persuadir isso al que pueblo de Dios. vocês, meus Todos irmãos, ustedes, não hermanos, pode ficar só com o que eu estou pregando no puede aqui. quedar con solo con lo que Vocês predico. também têm que ser os crentes de Bereia. Também tem que ser Vocês crentes de têm que Bereia. examinar a Bíblia. Examinar a Bíblia. Vocês têm que fazer propósito de oração pela madrugada. Hacer propósito de oración Pedir madrugada. o discernimento de Deus. Tener discernimiento de para que Dios. você não venha a ser enganado. Para que no sea engañado por esses espíritos por esos enganadores. espíritus engañadores. Então, meus queridos irmãos e Entonces, irmãs e ouvintes, queridos hermanos oyentes, tome cuidado. tenga cuidado. Todos os pontos de pregações que é levantado aqui Todos los puntos de predicaciones levantados Igreja. aquí, iglesias, é conforme a autoridade daqui de Deus, conforme a la autoridad de a Dios, autorização da diretoria. autorización de la E como directoría, nós anunciamos no rádio, cuando anunciamos en la como radio, não está anunciando no rádio, como no está anunciando en la se tiver radio, pessoas usando o nome da igreja, como não está anunciando no rádio, como no está anunciando en la se tiver radio, pessoas usando o nome da igreja primitiva aí, tuviera personas anunciando en la iglesia primitiva ahí, mande mensagem para nós. mande mensaje para nosotros. Nós vamos lá pegar esse falso profeta Vamos a agarrar ese falso profeta pela autoridade de Deus. por la autoridad de Dios. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, então quer por espírito, sea por espíritu, quer por palavra, o por palabra, quer por epístola, o por epístola, como de nós, como de nosotros, que o dia de Cristo, el día de Cristo, estivesse já perto. que estuviese cerca, Que ninguém, de maneira alguma, que de ninguna Vos manera engane, tá no se vendo? engañe, porque tinha pessoas lá porque había personas allá, estavam enganando eles. estaba engañando a ellos, Porque, como diz a palavra, como dice la palabra. Paulo, quando pregou em Bereia, Pablo, cuando predicó se en Berea, admirou dos bereanos, se admiró de los que era bereanos, mais nobre, que eran más nobles, e é nobre, mais inteligente, más inteligentes, mais esperto más expertos do que os que tessalônicos. los tesalónicos. Paulo elogia a igreja tessalônica. Pablo elogia la Era uma igreja iglesia. de doutrina. Es una iglesia de doctrina. Era uma tesalónica. igreja sábia. Es una iglesia sabia. Digo melhor, era uma igreja de doutrina. Es una iglesia de doctrina. Era uma igreja fervorosa. Una iglesia fervorosa Uma igreja de sinais. y de señales. Porém lhes faltava-lhe sabedoria. Pero les faltaba Era sabiduría. levado por ventos de doutrina. La llevada por viento de doctrina. Mas Jesus deu a vitória. Cristo dio la victoria Usando Paulo. usando a E Pablo. os falsos profetas. Y los falsos profetas Foram desmascarados. fueron desenmascarados. Porque ninguém, primeiramente, Porque porque nadie- não será assim. Porque no será así Sem antes que venha a apostasia. sin que venga la Que apostasía. se manifeste o homem do pecado Y se manifieste el hombre de e pecado o filho da perdição. y el hijo de la perdición. Aqui uma época aqui, Una época aquí que a igreja estava tendo um grande avivamento. que la iglesia tenía un gran avivamiento. Então as profecias de Jesus na época La profecía de Jesús en la época tinha que cumprir. tenían que cumplirse. E quando vinha, que apostasia que Paulo está falando? ¿Qué apostasía que Pablo está hablando?
é a grande apostasia final. Es la gran apostasía final. Porque a apostasia, ¿Qué es apostasía? todas as épocas ocorreram apostasia. En todas las épocas ocurrió Mas la essa apostasía. apostasia que Paulo está pregando Pero esta apostasía que predica é a Pablo grande apostasia final. es la gran apostasía final. E essa apostasia Esa apostasía tem também um significado tiene un de significado retirar do lugar. de retirar del Tem a lugar. apostasia Hay apostasía, do esfriamento da igreja, el enfriamiento de la que a iglesia, igreja se retira que la iglesia se retira do alvo verdadeiro. al objetivo Tem a verdadero. apostasia, Y hay apostasía onde a igreja é retirada, donde la iglesia es retirada, arrebatada aos céus. arrebatada a los Por isso cielos. que é importante Por eso es importante os irmãos ler a Bíblia, os irmãos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estudiar a Bíblia, pelo Espírito Santo, por el Espíritu para Santo, que vocês não sejam para enganados que usted no sea por engañado esses falsos profetas, por esos falsos por essas profetas, revelações falsas. esa revelación Ó, eu falsa. vi o anticristo. Yo vi al anticristo. Deus mostrou o anticristo. Deus mostrou o A anticristo. igreja vai passar por tribulação. La iglesia pasará por tribulación. Mentira do diabo. Mentira del diablo. Enganação de Satanás. Engaño de Satanás. E tem até igreja Hay hasta iglesias. que parece ser de doutrina, Parece ser de doutrina, que está enganando muitas pessoas. engaña muchas personas. Porque vocês não fazem a prova. ¿Por qué no hacen la prueba? Vocês não oram no jejum. No oran ni ayunan. Não leem a Bíblia. No leen la Biblia. Fica baseando somente pelo que o pregador prega. Solamente en lo que el predicador Vocês têm que predica. guardar a palavra no seu coração e as praticar. Tienen que guardar la palabra en su corazón y practicar. Palmas para Jesus. Palmas para Cristo Jesús. O homem do pecado, o filho da perdição. El hijo de la perdición. Já tinha um tipo de anticristo naquela época. Había un tipo de anticristo en Já el, que porque nas primeiras cartas de Paulo, las primeras cartas de a Pablo. perseguição La persecución era religiosa. era religiosa. Agora Paulo está falando Pablo está hablando da perseguição política persecución política de Roma. de Roma. Lembra daquela visão de Daniel? ¿Recuerda aquellas visiones de Ele Daniel? viu os reinos Que vio los reinos. e aqueles reinos Aquellos reinos. eram com a pedra se La despedaçavam. piedra despedazaba. Compreende na Babilônia, Comprende Babilonia, Medo Persa, el medio persa, Greco Macedônio el griego en Macedonia e Roma. y Roma. Já viu a besta que sobe do mar? Ya vio la bestia que sube del mar, Tem que tem 10 que chifres tiene 10 e cuernos 7 cabeças? y 7 cabezas. Já viu no que Daniel pregou? Vio lo que Daniel predicó Sobre as bestas parecidas, sobre las bestias mas parecidas, com um leão, como león, um urso como oso, e um animal feroz, de un animal feroz, com 10 chifres. de 10 Qual a cuernos. sua identidade? Su identidad Não era revelada? no era revelada. Então aqui agora, Aquí ahora, na besta final, la bestia final, João vê Juan ve essas mesmas bestas esa misma bestia num só corpo. en un solo cuerpo, A besta que sobe do mar. la bestia que sube del mar, Então agora os chifres dela, los cuernos de através ella, das federações, a través de la federación, governos e presidentes e reis, gobiernos, presidentes que y são reyes, contra o evangelho de Jesus son Cristo, contra el evangelio de é Cristo. um tipo de anticristo que já está na Es un terra, tipo de anticristo en la tierra, trazendo a perdição para o mundo. trayendo perdición al mundo. Mas Paulo aqui está falando Pero Pablo está hablando aquí do homem do pecado, del hombre de pecado, do filho da perdição. del hijo de la E perdición. nós já estamos nesta época. Y estamos en esta época. Essa revelação de Paulo Revelación de Pablo está cumprindo agora, está cumpliéndose ahora, nos últimos dias, en los últimos días, porque nós já vivemos porque nosotros ya a vivimos grande apostasia final, la gran apostasía a final, apostasia dos últimos tempos, apostasía de los últimos qual tiempos, Deus revelou a Paulo cual Dios reveló em a Pablo. 1 Timóteo capítulo 4, 1 de Timoteo 4, que o Espírito Santo revela el Espíritu Santo que revela alguns se apostataria da que fé, algunos se apostatarían de dando la fe, ouvidos a espíritus enganadores dando oído a espíritus e a engañadores, doutrina de y a demônio, doctrina de pela demonios, hipocrisia por la hipocresía de homens que falam de mentira. hombres que hablan E mentira. já vivemos esses dias. Ya vivimos esos días, Já estamos nesses dias, ya irmãos. estamos en esos A días. apostasia virá. Apostasía vendrá, Não das igrejas mundanas. no de iglesias mundanas, Não de seitas heresias. no de sectas y Não herejías, dos ímpios. no de impíos. Essa grande apostasia final Esa gran apostasía é quando final, alguns crentes verdadeiros, algunos creyentes crentes verdaderos, que eram piedosos, creyentes piadosos, crentes que eram de doutrina, que eran de doctrina, pregadores que eram homens de Deus, predicadores que eran hombres de Dios, ungidos pelo Senhor. ungidos por el Señor. Aconteceu com eles como aconteceu com Saul. Aconteció así como Saúl, Desobedeceram a Deus. desobedecieron a Onde Dios. o espírito do erro agora Ahora el espíritu está de error sobre eles. está sobre ellos. Começaram no espírito, Começaram no e espírito. terminaram na carne. Terminaram na carne. Então agora o que está acontecendo com eles? Ahora, ¿qué sucede con Estão ellos? pregando heresias. Predican herejía. Estão trazendo mundanismo trae mundanismo para dentro da igreja. para dentro de la iglesia. Aí onde é levantado. Ahí donde es levantado. A segunda besta. La segunda bestia. Que é o falso profeta. Es el falso profeta. E a mulher montada na besta. La mujer montada en la que bestia. tem um significado. Que tem um significado. Dos crentes apóstatas. De creyentes dos apóstatas. crentes que deixaram a verdade. Creyentes que dejaron la Então verdad. aqui se enquadra. Aqui se enquadra a grande apostasia la final. gran apostasía final.
É o tempo de esfriamento. Es el tiempo de enfriamiento. É o tempo difícil para os cristãos verdadeiros. Es un tiempo difícil para É cristianos os dias que verdaderos. diz Pedro. En los días, E dice diz Pedro. também Paulo. Dice Pablo Serão también. dias trabalhosos. Serán días trabajosos. Dias de dor. Día de dolor. Homens amantes de si mesmos. Hombres amantes de sí mismos. Irreconciliáveis. Irreconciliáveis. Você vê que hoje nós prega a doutrina. De que predican doctrina. Poucas pessoas dão ouvido. Pocas personas han oído. A maioria das pessoas querem ouvir os falsos profetas. La mayoría quiere oír los falsos Querem profetas. ouvir os enganadores. Quiere oír a engañadores. Até crentes antigos. Hasta creyentes Que antiguos. gostavam da doutrina. Les gustaba la doctrina. Hoje estão nas igrejas mundanas. Hoje estão em igrejas mundanas. Hoje estão aplaudindo os falsos profetas da besta. Hoy están aplaudiendo los falsos profetas de Isso la é o bestia. grande sinal. Esas son grandes Do señales. que, meus irmãos? De que, mis Que hermanos? Jesus está às portas. Que Jesús está a la A puerta. Bíblia diz La Biblia dice que Jesus virá que Jesús vendrá numa hora que não penseis. en una hora que no penséis. É nesse momento agora. Nesse momento Porque agora. Jesus diz: Que Jesus quando dice? o Filho do Homem voltar, Cuando el Hijo del Hombre vuelva, achará fé na terra? hallará fe en la tierra. Jesus não está achando mais fé na terra. Jesús ya no está encontrando fe en la tierra. Porque muitos são chamados, diz a Bíblia. muchos son llamados, mas dice la Biblia. poucos são os escolhidos. Pocos son los escogidos. Estamos já nesse tempo. Estamos en ese tiempo. Ninguém sabe o dia nem a hora. Nadie sabe el día em y la hora que Jesus vir. en que Cristo viene. A Bíblia diz: La Biblia dice, quando houver paz, segurança, quando digan paz y virá seguridad, repentina destruição. vendrá repentina A destrucción. destruição La destrucción significa a vinda de Jesus. significa la venida de que para Jesús. nós é glória. Que para nosotros es Bênçãos gloria. e louvores. Bendición y louvor. Mas a destruição do pecado. Mas a destrucción o del pecado. castigo da cólera de Deus. Castigo y la ira de Dios sobre os ímpios. sobre los E impíos. a redenção do justo. Y la redención de los justos. Esse tempo está chegando. tiempo está E llegando. muitos irmãos estão dormindo. Muchos hermanos Não están estão durmiendo. mais buscando a santidade. Están buscando más santidad. Por que santidade, irmãos? que santidade, irmãos? Santidade leva para o céu. ¿Por qué va al cielo? O que a Bíblia diz? Que a Bíblia Santificai vosso corpo, alma e espírito. Santificar corpo, alma E e espírito. sem a santificação, Sin santificación, a qual ninguém verá Deus. cual nadie verá a Dios. Então, como você, irmã, que corta seu cabelo, Como usted, hermana, que corta que el cabello, usa pinturas, que usa pintura, que usa calça comprida, que usa pantalón, que usa batom na boca, que usa que pintalábios, anda na televisão, que anda na televisão, que anda no mundanismo, no mundanismo, que anda no adultério, no adultério, na prostituição, na prostituição, você não pode subir, não pode subir, que tem um coração amargurado, tem um coração amargado, que não ama, que não ama, que não perdoa, que não perdona, que tem ódio do seu próximo. que tem ódio do seu A Bíblia próximo. diz A Bíblia que diz aquele que odeia seu irmão aquele que odia a seu é um hermano homicida. es un homicida. E nenhum homicida, diz a Bíblia, Nenhum homicida, dice, entrará o reino dos céus. entrará el reino de los cielos. Então, como que você vai subir Como usted se subirá? você não está na santificação do corpo, alma e Si espírito? no está en santificación, cuerpo, alma y E espíritu. sem a santificação ninguém verá Deus. Sin santificación nadie verá a Dios. Se Jesus vier hoje, Jesús viene hoy. você vai ficar na grande tribulação Quedará final. en la gran tribulación final. Houve tribulações no ano 70 depois de Cristo. Hubo en el 70 después de Houve Cristo. tribulações no tempo de Nabucodonosor. En el tiempo de Mas Nabucodonosor. essa tribulação, essa grande tribulação Esa que virá agora, gran tribulación que não vendrá. será mais a ira No será más la de ira Nabucodonosor. de Não Nabucodonosor. será mais a ira Não será a dos ira imperadores romanos. imperadores romanos. Agora será a ira Agora será a do ira grande Deus. del grande Dios. Assim como Deus usou Nabucodonosor Assim como Deus usou para Nabucodonosor castigar Jerusalém, para castigar Deus Jerusalém. vai permitir Deus que o permitirá anticristo reine que el e anticristo faça reine sofrer y haga sufrir todos aqueles que ficaram do arrebatamento. todos aquellos que quedaran en el arrebatamiento. Você quer ficar aqui? ¿Quiere quedar aquí? Ah, vou pecar mais um pouquinho. Vamos a pecar un poco más. Falta muito tempo ainda. Aún falta mucho tiempo. Os pregadores estão pregando que Jesus não vai vir amanhã, nem ontem, nem depois. Los predicadores están diciendo Não que posso Jesús ficar no mais um vendrá. pouquinho. Va a quedar un Olha a poco más. doutrina do diabo Mire la doctrina del diablo. para enganar vocês. Para enganar ustedes. Ah, o pregador falou que eu tenho uma segunda El chance predicador dijo, hay una depois do segunda arrebatamento. chance después del Olha a arrebatamiento. doutrina do diabo. Mire la doctrina del Está diablo. deixando muitos crentes mundanos. Dejando muchos Porque crentes são mundanos. hipócritas. Hipócritas. Não são apegados em Cristo. No están apegados Porque a nós Cristo. não pecamos. Porque nosotros nós não pecamos. andamos nas maldades do mundo. No andamos en la maldad del mundo. Não só por medo de ir ao inferno. No solo por miedo de ir al Mas infierno. sim por amor a Cristo. Mas sim por amor a O Cristo. crente que é convertido de verdade. Crente que es convertido de ele verdad. tem a regeneração de Deus Tiene la regeneración no de seu Dios coração. en Que su aquilo corazón. que ele amava no mundo, Aquellos que amaban en el mundo. ele deixa de gostar de fazer o que fazia Deja de gustar y hacer lo que hacía no mundo. en el mundo. E ama a Deus em espírito e em verdade. Y ama a Dios en espíritu y en verdad. Então, o homem do pecado
pecado Entonces el hombre de pecado já está na terra. ya está en la tierra. Não está em carne, No está en carne. mas o espírito dele já está na terra. Pero el espíritu de él ya está en O la tierra. espírito do El anticristo. espíritu del anticristo. Agora você não está vendo agora os sinais mais No apocalípticos. está viendo las señales más Igual nessa apocalípticas. geração, Igual esta generación. o espírito do anticristo está desesperado. El espíritu del anticristo está Ele só não desesperado. encarnou em pessoa. Solo encarnó en persona. Mas está vendo os milagres deles através das igrejas mundanas. Ven los milagros de ella a Você través de está la iglesia vendo os mundana. crentes sendo martirizados nos países Creyentes Afeganistão, siendo martirizados en no Afganistán, Oriente por ejemplo, Médio. en Oriente É Medio. ele já ensina. Es él. Então já estamos na apostasia. Entonces, ya estamos E en o la apostasía. homem do pecado através dos corpos dos falsos profetas, Y los cuerpos de los falsos dos profetas. políticos, De los políticos. e do sistema corrupto e militar Y del sistema corrupto já militar. está no mundo. Ya está en el mundo. Por que ele não se manifestou, ele o líder mundial ainda? ¿Por qué no se manifestó Aí el não líder colocou mundial a ainda? bandeira da faixa da presidência mundial. Él no puso la bandera de Porque presidencia algo mundial. detém. Porque algo lo detiene. O que detém? ¿Qué es lo que le detiene? O Espírito Santo. El Espíritu Santo. E o Espírito Santo habita em nós. El Espíritu Santo habita en Olha o que nosotros. diz a Bíblia. Miren lo que dice la Biblia. Aquele que qual se levanta contra tudo que se chama Deus. Aquel que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Qual o sistema corrupto do mundo que se levanta contra Deus? ¿Cuál es el sistema corrupto que se levanta contra Dios? A união homoafetiva La unión homoafectiva se levanta contra Deus se levanta contra Dios para destruir a família. para destruir la familia. A família La familia. é uma célula máter La célula madre de Deus, pois na terra. de Dios aquí en la tierra. O casamento do homem com a mulher Casamiento del hombre y mujer. é a família. La familia E o sistema homoafetivo, y el sistema homoafectivo. que é um tipo de anticristo, Dice que es un tipo de luta anticristo. contra a família. Lucha contra la O familia. diabo se levanta contra tudo que é de Deus, El diablo se levanta contra todo lo que contra es as de Dios. crianças. Contra las crianças. Na antiguidade, En la antigüedad, as crianças eram mortas los niños eran muertos pelo demônio Moloque, por el demonio Moloch. sacrificadas vivas. Sacrificaban vivos. Agora o sistema da besta, Ahora el sistema de la bestia. do anticristo, Anticristo. a besta tecnológica, La bestia tecnológica. através dos celulares, Através del celular. de tablets, De tablets. de televisão, Televisão. esses desenhos mundanos, Desenhos que mundanos. faz com que as crianças Que hacen que los niños cresçam com a mente influenciada pelo mundo. Creen con mente influenciada Não en el querem mundo. saber de ler a Bíblia. No quieren saber de la Não Biblia. querem saber de estudar a Bíblia. Ni estudiar la Biblia. Só está no celular vendo personagens. Solo está en el celular de mirando supostos personajes. heróis. De supuestos héroes. Da televisão. De la televisión. Que tem trazido enfermidade. Que están con A criança cresce rebelde. El niño E crece quando rebelde. pega uma certa idade, Cuando tiene una vai edad, pro homossexualismo. va para el homosexualismo, Vai pro lesbianismo. para el lesbianismo. Vira um assassino. Vira um Que assassino. quer imitar aquele assassino de tal filme. Quiere imitar a tal asesino de tal filme. É o sistema do homem do pecado. Es el sistema del hombre de pecado. E qual mais estava avançado nisso? ¿Cuál más está avanzado en É eso? exatamente agora nos tempos finais. Ahora en los tiempos finales. E ele já se manifestou Y él ya se manifestó. através dos corpos das pessoas. A través de los cuerpos de las Mas personas. se não se manifestou em corpo ainda. Pero no en cuerpo aún. Por quê? ¿Por qué? Diz o verso 4. Dice el versículo 4. Verso 5. Não vos lembrais que No. essas coisas No recordáis que esas cosas vos dizia yo les decía ainda quando estava convosco. cuando estaba entre O ustedes. Senhor Jesus pregou sobre El eles, Señor Jesús predicó de ellos. falando para os judeus. Hablando para los Eu judíos. vim no meu nome, Yo vi en mi nombre, vós não crerão. pero no creerán. Outro virá com outro nome, Otro vendrá e en otro vós nombre crerão. y creerán en Aí él. diz a Bíblia. Ahí dice la Biblia. Muitos virão do Oriente, Muchos vendrán de do Oriente, Ocidente, de Occidente, que a pregação do Evangelho para la predicación del será Evangelio. pregada no mundo todo, Será predicada en el mundo e vão entero. entrar no céu, Entrarán en el e cielo. os filhos do reino Los hijos del reino ficarão de fora. quedarán de fuera. Então a salvação é agora, La salvación es tanto ahora, para judeu tanto para judíos como gentil. como gentiles. A salvação é agora. La salvación es ahora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Sí, hermanos y hermanas. aí Deus vai falar aqui no verso 5, Dios habla en el versículo 5. verso 6. E agora vos sabeis Ahora sabéis, verso o que 6, o detém, lo que lo detiene, para que no seu próprio tempo para que en su propio tiempo seja manifestado. sea manifestado. O que o detém? ¿Qué lo detiene? A palavra de Jesus. Palabra de A Cristo. pregação do La Evangelho. predicación del Evangelio. Jesus diz, quando o Evangelho Dios dice del for Evangelio pregado no mundo todo, fue predicado en el mundo entero. aí virá o fim. Ahí vendrá el fin. Mas ele não pode se manifestar ainda, Pero él no se puede manifestar porque aún. algo o detém. Porque algo lo O detiene. Espírito Santo detém. El Espíritu Santo lo detiene. Quem que detém? ¿Quién lo detiene? Através da igreja, A través de la iglesia através da pregação do y Evangelho. de la predicación del Evangelio. Aí diz mais, Y dice también, ele vai querer ser Deus, él va a querer ser Dios, se assentar no templo de Deus. sentarse en el templo de Dios. Está vendo esses templos que tem em Israel? Está viendo ese templo que hay en Israel. Ele vai vir com o Evangelho maldito, Vendrá con el Evangelio maldito, desmerecendo o sacrifício de Cristo, desmereciendo el sacrificio de Cristo, trazendo
todas as obras da lei, trayendo todas las obras de la o ley, sacrifício, sacrificios, dizendo que ele é o Messias, diciendo que Él es el para Mesías, adorar Israel. para adorar a Israel. E será um homem que vai trazer paz. Será un hombre que va a Porque traer paz. nas primeiros acontecimentos, Los primeros sucesos, após o arrebatamento, después del ele arrebatamiento, não encarna logo de imediato. no encarna inmediatamente. Primeiro começa o toque das trombetas, Comienza el toque de las trompetas, os caos da ira de los Deus. caos de la ira de Então Dios. essa besta que sobe do Esa abismo, bestia que sube del lá no abismo, capítulo en 13, el capítulo 13, ela vai vir dando paz, vendrá dando paz, harmonia, armonía, segurança, seguridad. e fará sinais que foi lhe permitido fazer. y hará señales que le fue Aquelas permitido hacer. pessoas que sofreram caos, Aquellas personas que sufrieron enfermidades, en caos y no enfermedad, decorrer das trombetas, con las trompetas, vai ser permitido fazer sinais do anticristo para le dan curá-las. señales del anticristo E para esse homem vai curarlas. trazer uma falsa Y paz. traerá una falsa paz. Aí quando vier a segurança, Cuando viniera la aí virá seguridad, repentina destruição vendrá repentina das destrucción. taças da ira de Deus. Las copas de la ira Que de até o Dios. trono da besta se escurecerá. El trono de la bestia se Seus oscurecerá. corpos encherá de chagas, Sus cuerpos se llenarán de llagas, enfermidade. O enfermedades. sol queimará 7 vezes mais. El sol quemará 7 veces Grito más. de desespero. Grito de desespero. O poço do abismo é aberto. El pozo del abismo será Abadão e abierto. Apolião, El Abadón y el que é um Apolión, demônio. que es un Qual demonio. os nomes Abadão em grego Que el nombre Abadón en griego e Apolião em hebraico. y Apolión en hebreo Vai se levantar na terra se levantará en la com tierra grandes legiões de demônios. con gran legión y demonios. Os demônios que estão presos entre o Rio Oriente. Demonios presos en Río Oriente. Lá naquele rio, no Rio do Oriente lá, En el río del Oriente allá, chamado Rio Eufrates, llamado Éufrates. serão soltos. Serán sueltos. E vai ser uma devastação na terra. Será una devastación en la Uma tierra. grande escuridão. Una gran oscuridad. E mesmo assim, Y aún así, o povo el pueblo não vão no van glorificar a Deus. glorificar a Dios. Sim, vão blasfemar Van a blasfemar do Deus Todo-Poderoso. del Dios Todopoderoso. Então aí começa Ahí comienza esse anticristo. ese anticristo. O que detém ele? ¿Qué detiene a él? A igreja. La iglesia. E o que a Bíblia diz? ¿Qué la Biblia dice? Sujeitai-vos a Deus, Sujetaos a Dios. resistir o diabo, Resistir al diablo e ele fugirá de vós. y huirá de vosotros. Faz sentido, Hace sentido. porque agora Porque ahora, sabeis o que o detém, ¿sabéis lo que lo detiene? para que o seu próprio tempo Para que su propio tiempo seja manifestado. sea manifestado. Então a igreja detém, La iglesia lo porque tem o detiene. Espírito Santo. Porque tiene el Espíritu Como Santo. diz o versículo, Como dice el versículo. quem sujeita a Deus, ¿Quién se sujeta a Dios? resiste o diabo. Resiste al Quem diablo. resiste o diabo ¿Quién na resiste terra? al diablo en la tierra? Quem resiste os falsos ¿Quién profetas? resiste los falsos profetas? Quem resiste às obras malignas, às coisas más do ¿Quién mundo? resiste las obras malignas ¿Quién? malas del mundo? ¿Quién? Quem é? ¿Quién es? A igreja do Deus vivo. La iglesia del Dios vivo. Então não vou lembrar essas coisas. Então, você Agora recordar verso 7. Porque o ministério da injustiça Porque opera. el ministerio de injusticia opera. O anticristo, El anticristo. a besta final, La bestia final não entrou no entró em físico ainda, físicamente aún. mas o seu espírito já está atuando. Pero su espíritu O está actuando. mistério, algo oculto que ninguém sabe. Algo oculto que nadie Esses sabe. falsos profetas Son falsos que profetas estão falando aí que hablan ahí. que a besta, Que a bestia, que Deus já revelou quem é ela, que Dios ya reveló são quién es. mentirosos. Son mentirosos. Isso é oculto, somente Deus é quem sabe quem é. Solamente Dios sabe Porque quién quando a es. igreja for arrebatada, La iglesia fuera aquele arrebatada. presidente que ficou Y aqui, el presidente que quedó aquí, ele vai ser él va a ser elegido. elegido. Estou falando um presidente daqui. No estoy Será hablando um homem presidente judeu. Será un hombre Tem que ser judío. um homem da linhagem de Israel. Nombre del linaje das de Israel. tribos, que ele De la- vai vir como falso Messias. Vendrá como falso Para Mesías. exatamente os judeus e os povos Para acreditarem. los judíos y pueblos Então, a meus creer. irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, agora resiste até que do meio ser tirado. ahora resiste hasta el medio de ser sacado. Somente a Solamente que a uno, agora resiste que ahora resiste até que do meio seja tirado. hasta que de medio sea quitado. A igreja resiste. La iglesia resiste. Todo momento que for tirado, Todo momento que fuere quitado, aí começa o caos na terra. ahí comienza el caos en la tierra. Aí depois que todo o período da grande tribulação, Después de todo periodo de gran que Deus tribulación, envia as duas testemunhas, Dios envía dos que vão testimonios. profetizar os juízos das taças Profetizarán el juicio de las e do copas juízo final, y del juicio final, quando acabar todo o seu reinado, convocando a todo su reino. as duas testemunhas morrem, ressuscitam e é levado aos céus. Los dos testigos mueren, Que resucitan y todo o se llevan reinado al se cielo. cumprir. Todo reinado cumplirse. E a festa que há no céu dos santos. La fiesta que hay en el Aí cielo de los santos cumpre-se 8 aqui, ó. Aí Então será revelado o iníquo. será revelado el inicuo. Não digo melhor. O Senhor desfará El Señor deshará
pelo assopro por el soplo da sua boca de su boca e aniquilará y aniquilará pelo esplendor da sua por vinda. el esplendor de su venida. Jesus Cristo, Jesucristo, quando vir com todos os seus santos, cuando venga con todos sus está santos, escrito lá em Judas, allá en Judas está que o escrito Senhor Jesus virá que el Señor Jesús com vendrá todos os seus santos con todos sus santos, e o que esperam lo que esperan para a salvação. para salvación. Jesus vem com toda a igreja que foi arrebatada Jesús viene con toda iglesia arrebatada para destruir o anticristo. para destruir el anticristo. Com o resplendor da vinda de Jesus, Con el esplendor de la venida de o Cristo, anticristo agora el anticristo é ahora lançado no lago de fogo, es lanzado en el lago de fuego, juntamente com o falso profeta. juntamente con el falso E o profeta. dragão El dragón é preso. es preso. E a igreja de Cristo, La iglesia de Cristo, com Israel de Deus, como Israel de Dios, reina por todo sempre, reina por todo com siempre, grande glória, Com grande glória, ao lado de Jesus, al lado de Jesús, a eternidade. la eternidad. Depois, meus irmãos, Después, a hermanos, primeira ressurreição, la primera qual resurrección, os servos ressuscitaram, cuando los siervos tudo resucitaron, isso compreende a vida de Jesus, comprende la venida de Jesús, todos esses acontecimentos. todos esos sucesos, Porque assim, quando Jesus veio na terra, así como Cristo vino a la veio tierra, como um homem, vino como hombre, nasceu como uma criança, como un niño nació, cresceu, creció, morreu murió e ressuscitou. y resucitó. Isso levou um tempo. Y eso lleva un Então, tiempo. o arrebatamento, El arrebatamiento, o advento do anticristo, la venida del a anticristo, grande tribulação, la gran tribulación, das taças da la ira, copa de la ira, das trombetas do la Apocalipse, trompeta del Apocalipsis, a batalha do Armagedon, la batalla de la tudo Marquedón, isso compreende todo eso comprende a vida de Cristo, la venida de a Cristo, primeira ressurreição. la primera resurrección. Então aí depois de 1000 anos, Después de 1000 años, o que vai acontecer? ahí va a acontecer. Aí no dia do juízo final, En el día del juicio que o final, trono branco, que el trono blanco, que Jesus está sentado, que Jesús está aí sentado, virá a segunda ressurreição dos mortos. vendrá la segunda Os resurrección de los mortos muertos. vão ressuscitar. Los muertos Os resucitarán. mortos condenados, Condenados los para muertos, ser para julgados ser juzgados e lançados, y lanzados no lago de fogo e en enxofre. el lago de fuego y E a azufre. Bíblia diz La Biblia que a dice, igreja há de julgar o mundo. Por a quê? igreja juzgará o A mundo por quê? igreja arrebatada, A igreja arrebatada, qual reina com Cristo, que reina con Cristo, a igreja vai julgar os ímpios como? juzgará como los impíos. Deus vai colocar a igreja que pregou o evangelho na terra e rejeitaram. Dios colocará a la iglesia que predicó en la iglesia y rechazaron. E vai julgar até os anjos. Y juzgará hasta los ángeles. Mas os anjos do céu? Pero los ángeles del cielo. Não. Quem No. são esses anjos? ¿Quién son esos ángeles? São todos aqueles anjos mensageiros que eram de Deus e se apostataram, se rebeliaram, anjos caídos. Los ángeles caídos que se Os rebelaron. falsos profetas. Falsos profetas Que enganou a igreja. que engañaron a la iglesia. Serão julgados e vão se lamentar. Serán juzgados y E lamentarán. depois ser lançados Para después ser no lanzados lago de fogo. al lago de fuego. Malaquias 3,16. Malaquias 3:16. O livro das memórias. El libro de las memorias. Os livros serão abertos. Los libros serán O abiertos. livro da vida. El libro de la E a vida. própria Bíblia será aberta. La propia Biblia será Cada abierta. versículo Jesus vai falar Cada versículo que Jesús você hablará. não obedeceu. Que usted no obedeció. A doutrina de Deus. La doctrina de Será Dios. lançados Está lanzado no fogo do el inferno. fuego del infierno. Todos aqueles Todos aquellos que não obedeceram que no obedecieron a santa doutrina de Deus. santa doctrina de Dios. Será dias de terror, Serán días de terror, dia de desespero. de desespero. Ah, Senhor, preguei em seu nome. Predica en su nombre, Señor. Expulsei demônios. Expulse demonios. Fiz muitas maravilhas. Hace muchas maravillas. Apartai-vos de mim, maldito, Apartados de mí, que eu malditos, não te conheço, que yo no los conozco, porque praticais a que iniquidade. practicáis la iniquidad. Antes tiveram prazer na iniquidade, Tuvieron placer en la iniquidad, não tiveram prazer na no verdade, tuvieron placer en la verdad. porque creram nos sinais de prodígio de Satanás, Creyeron en señales prodigios de Satanás, dos milagres da besta. el milagro de la bestia. Agora apartai-vos de mim, Ahora apartados de mí, para o fogo eterno, para el fuego eterno, preparado Preparado. para Satanás e seus anjos. para Satanás y sus ángeles. Então aí está, irmãos, Ahí está, no hermanos, tempo da vinda de Jesus, tiempo de la venida de Cristo. diz a Bíblia Dice la que Biblia Deus enviará que Dios enviará a operação do la erro operación del error para que creiam na mentira. para que crean la Aqui mentira. esse versículo Ese já versículo combate a heresia dos falsos profetas combate la herejía de los falsos que prega a profetas, segunda chance. predica a segunda oportunidad. Como que vai ter a salvação ¿Cómo tendrá salvación? se Deus envia a operação do erro? Si Dios envía la operación del O error, Espírito Santo el Espíritu Santo não é que ele sai, no es que él ele sale, é onipresente, él es omnipresente, mas o Espírito Santo retira a obra da graça. pero retira la obra E de la aqui gracia. no Aquí en el versículo versículo 11, 11, Deus envia a operação do erro. Dios envía la operación del error. E lá no livro das taças, E allá- Apocalipse 16, Y allá en el libro de las a copas, Bíblia fala la Biblia que habla aqueles que estão sendo atormentados, que los que están siendo mesmo atormentados, diante do tormento, aún delante del tormento, eles não se arrependerão. no se arrepentirán. Tá vendo? ¿Está viendo? Eles não vão se arrepender dos seus pecados. No se van a arrepentir de sus Não vão pecados. abandonar as suas prostituições. No abandonarán su prostitución E ainda blasfemarão de Deus. y blasfemarán de Dios. Como vão se salvar? ¿Cómo se salvarán? Aí os falsos profetas fazem o malabarismo na Bíblia. Ahí los falsos profetas hacen Eles malabares con la apelam Biblia. lá
Ellos dicen Na allá, Apocalipse 20, en Apocalipsis 20, dizendo aqueles que foram degolados aquellos que fueron por amor degollados de Cristo, por amor de Cristo, que não adoraram a que besta. no adoraron la bestia. O que a Bíblia diz? ¿Qué dice la Biblia? Filhinhos, Hijitos, é já a última hora, la última hora, como ouviste, como oíste, que vem o que anticristo. viene el anticristo. Mas muitos se têm feito Pero muchos se han hecho como anticristo. como anticristo. Todo homem feroz, Todo hombre feroz, mal, malo, como eram os imperadores, o los era emperadores, usado como besta. era usado como Então bestia. aquela besta Aquella bestia que João está falando que Juan no habla Apocalipse en 20 Apocalipsis 20 se refere a todo o período da história da igreja, se refiere a todo el periodo das de la historia de la bestas e iglesia, imperadores que se de levantaram bestias y emperadores e as levantados, pessoas que não se curvaram a ele personas que no se arrodillaron a estão él, adorando a Deus no céu hoje. están adorando a Dios a hoy. É isso que João está Es dizendo. lo que Cristo está Não se refere lo que da Juan grande habla. tribulação. No se refiere a la gran Da grande tribulación. tribulação não terá nenhum salvo aqui. La gran tribulación no tendrá Será a salvo ira de aquí. Deus despejada na terra Será la ira para de aqueles Dios que não creram na verdade. para los que no creían la verdad. Antes tiveram prazer Antes tuvieron na placer iniquidade. en la iniquidad. Aí apela para Apocalipse 7. Apela a E vi Apocalipsis todas as 7. nações, Y vi otras naciones, tribos, dialetos e línguas. tribus, dialectos y lenguas. Aprenda, irmãos. Aprende, hermanos. O último selo, El último sello quando é aberto, que es há abierto, um silêncio no céu. hay un silencio en el cielo. O que é esse silêncio? ¿Qué es el É o silencio? momento que Deus envia El momento que Dios os envía anjos los ángeles para o arrebatamento da igreja. para el arrebatamiento de la Os iglesia. Apocalipse fala 4 Apocalipsis habla 4 e 5 fala dos cavaleiros do Apocalipse. y 5 habla de los E caballos o del cavaleiro Apocalipsis. branco é o Y anticristo. el caballo blanco es el anticristo. Sim, é o anticristo. Es el anticristo, Mas sí. não em físico ainda. Pero no É físico o aún. espírito dele percorrendo a terra. Es el espíritu de Durante error todo o período de história da igreja. recorriendo la tierra durante todo el periodo de la Vencendo para historia. vencer. Venciendo y para Ele vencer. vem vencendo muitos. Viene venciendo a com muchos. pecado. Con pecado. Com engano. Con engaño. Para vencer. Para vencer. Mas não vence. Pero no Porque vence. na vinda de Jesus, Porque na venida de ele é Jesus, destruído, ele é destruído pelo resplendor da vida de Con el Cristo. resplandor de la venida de Aí ele Cristo. diz, mas uns falsos profetas pregam aí, Uno de los falsos profetas dizendo que predica ahí, aquele é o evangelho. diciendo que es el evangelio. Mentira. Mentira. Porque a Bíblia diz Que la Biblia que dice o el evangelho evangelio é poderoso, es poderoso, é vencedor. vencedor. Então como ¿Cómo? que é o evangelho? ¿Qué es el Vem evangelio? vencendo para vencer. Viene venciendo y para O vencer. evangelho já é El vencedor. evangelio ya es Então vencedor. aquilo não é o evangelho. Este no es el Aquilo ali evangelio. é o anticristo. Es el anticristo. Aquilo ali é a mesma que Jesus falou. Lo mismo que O Cristo engano, habló. El engaño, fome, hambre, peste Peste e guerra. e guerra. Os sinais apocalípticos que Jesus profetizou. señales apocalípticas. Mais uma vez, João tem a revelação. Más una vez Juan No tiene Apocalipse revelación. é de uma forma diferente. No es una forma mas diferente. que tem o mesmo significado. Tiene el mismo significado. Então, irmãos, Entonces, hermanos, vamos ler mais a Bíblia. vamos a leer más la Biblia. Vamos buscar mais a Deus. Buscar más a Dios. Para que vocês não sejam enganados. Para que usted no sea engañada. Pelas palavras persuasivas Por la palabra persuasiva desses falsos de profetas. esos falsos Então, profetas. irmão, Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Se arrependa. Se arrepienta De todos os nossos de pecados. todos sus pecados. Para que nós possamos entrar no céu. Para que podamos entrar al Mas cielo. aqueles, irmão, que entrar no céu, Aquellos que entrar al cielo. será uma coisa muito linda. Será una cosa muy linda. Será muito Será gostoso. muy gustoso. Quando você ver Cuando usted vea Jesus face a face. Jesús rostro a Aqueles rostro. que partiram com Jesus. Aquellos que partieron con Você Cristo. conhecer todos eles lá. Usted conocer a todos a ellos abrazar. y abrazarlos. E sentir aquela harmonia. Y sentir esa paz. Aquela alegria. Esa alegría. Aquela paz. Aquella paz. Que coisa gostosa. Qué cosa bonita. E nós com o corpo glorificado. Y nosotros con cuerpo glorificado. Que lindo, irmãos. Qué lindo, hermano. E será eternamente. Será eternamente. E aqueles que forem para o fogo, Aquellos que fueron por fuego. eternamente no fogo. Eternamente en el fuego. Então, eterno. irmãos, tome cuidado. Entonces tengan cuidado. Vigiem. Vigilen. Jesus está voltando. Jesús está volviendo. Vigiem para que não caia em tentação. Vigile para que no caigan en Orem. tentación. Ore. Ler a Bíblia. Lea la E Biblia. se santifique. Santifíquese. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén.